em conta a nossa iniquidade, mas nos perdoando constantemente. Nós te louvamos, Senhor, porque o teu grande amor nos alcançou, nos abraçou, e hoje podemos te servir, podemos expressar esta fé maravilhosa. Nós podemos contar para as pessoas que temos um Deus que nos entende, que nos ouve, que nos compreende. Nós louvamos ao Senhor e te adoramos também por tua fidelidade. E Pai querido, obrigado mesmo, Senhor, porque esta fidelidade do Senhor é incrível. O Senhor vai muito além daquilo que até nós conseguimos compreender. O Senhor é fiel às tuas promessas, aos teus estatutos, e passam-se os dias, passam-se os anos, passam-se os milênios, Senhor, e esta palavra permanece em pé, porque o Senhor é fiel, e nós confiamos na tua palavra. Assim nós te adoramos nesta manhã, nesse início de culto, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Nós vamos ainda orar, tendo o nosso tempo de confissão. Se você puder, ajoelhe-se para esse tempo de oração, de confissão de pecados. Irmãos e irmãs, o Brasil está numa grande festa, no meio de uma grande festa, e muito nos incomoda a forma com que a festa é celebrada, mas eu tenho refletido de que pior do que a forma da celebração é a fonte, é a motivação desta celebração. O mundo não celebra porque está feliz, ele faz festa em busca da felicidade. E nós temos Jesus, a fonte da alegria, que também nesse tempo de confissão nós possamos reconhecer que temos feito pouco para que o mundo conheça esta luz, para que conheça esse Deus. Ore ao Senhor, confesse os teus pecados nesta hora, em nome de Jesus. Pai de amor, mesmo com muito esforço e empenho, nós facilmente reconhecemos pecado em nossas vidas. Nos empenhamos pela fidelidade, pelo zelo, por tua palavra, mas só de chegarmos à igreja, só de estarmos com os nossos irmãos e de abrirmos a tua palavra, já somos confrontados por nossas falhas, e por todas elas, uma a uma, nós te pedimos perdão. Nós nos arrependemos de, em palavras ou atitudes, termos agido de uma forma que não combina com o Senhor, que não combina com aquilo que o Senhor já nos fez crer. Perdoa os nossos pecados, perdoa também, Pai querido, ó Deus, a nossa atitude enquanto igreja. Ó Deus, brilhe a tua luz em nossas vidas. Nós queremos mostrar ao mundo a verdadeira alegria. Nos perdoa, Senhor, pela timidez, nos perdoa, Senhor, por fazermos muitas coisas somente para dentro da igreja, e que, Senhor, mediante o teu perdão, e mediante o arrependimento do teu povo, ó Deus, a transformação possa acontecer, e que o Senhor nos faça ser, ó Deus, uma igreja viva, sal e luz, uma igreja eficaz e que corresponde com o Deus que nós aqui professamos. Assim nós oramos sempre em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Tome o seu lugar. Quero convidar o nosso irmão Renato para conduzir-nos em cânticos de louvor e adoração neste momento. Graça e paz, amém. Hoje vamos fazer um louvor acústico com violão e 6 cordas, amém? Vamos ficar em pé e que você possa sair do seu lugar e cumprimentar 23 pessoas, amém? Possa sair do seu lugar agora e dar um abraço bem forte na pessoa que está ao seu lado.
e dizer a ela: vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor nesse dia. Aleluia. Amém. Que seja um momento para nos prostrarmos diante do altar do Senhor, diante da presença e majestade do Senhor. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor. Na tua presença me prostro, no teu altar deixo minha vida, pois sei que o teu poder me cura, me sara e faz de mim teu filho, Abba Pai. Na tua presença me prostro, no teu altar deixo minha vida, pois sei que o teu poder me cura, me sara e faz de mim teu filho, Abba Pai. Adorarei por tudo que tu és, te louvarei por toda a minha vida. Sou teu filho, Senhor, Abba Pai, te adorarei por tudo que tu és. Na tua presença me prostro, no teu altar deixo minha vida, pois sei que o teu poder me cura, me sara e faz de mim teu filho, Abba Pai. Na tua presença me prostro, no teu altar deixo minha vida, pois sei que o teu poder me cura, me sara e faz de mim teu filho, Abba Pai. Adorarei por tudo que tu és, te louvarei por toda a minha vida. Sou teu filho, Senhor,
glórias ao Senhor, toda honra a Ti, Senhor Deus, toda exaltação ao Senhor, meu Pai. Vamos adorar o Senhor com toda a nossa vida a Ti, Senhor. Toda glória, Senhor, todo louvor sejam dados a Ti, Senhor Deus, nessa manhã. Entregamos as nossas vidas a Ti, Jesus. Declaramos que Tu és santo, Tu és Deus poderoso, Senhor. Aleluia. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, 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 poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, reto Teu querer, tudo que Tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, Tu és. Santo, santo Deus, Tu és. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, reto Teu querer de graça e paz, tudo que Tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, Tu és. Santo, santo Deus, Tu és. A honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são Teus. A honra e a glória, a honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são Teus. Santo é Teu nome em todo lugar, reto Teu querer de graça e paz, tudo que Tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, Tu és. Santo, santo Deus, Tu és. A honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são Teus. A honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são Teus. Pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Porque dele e por Ele são todas as coisas, amém? Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele e por Ele,
Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis teus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Mais uma vez, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Nesse espírito de adoração, de louvor, você pode estar se assentando. Nós vamos trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos nesse instante. Façamos isso com alegria, com fé. Façamos isso como gratidão daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Mesmo assentados, que você venha cantando, louvando ao Senhor, porque o Senhor é bom e Ele está neste lugar. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos nomeou para dar frutos que permaneçam, para amarmos uns aos outros, ensinando seus caminhos e tudo quanto Jesus nos ordenou. Somos povo do coração aquecido, lavado e remido no sangue de Jesus. Povo santo, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita, a serviço do Senhor. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos nomeou para dar frutos que permaneçam, para amarmos uns aos outros, ensinando seus caminhos e tudo quanto Jesus nos ordenou. Somos povo do coração aquecido,
lavado e remido no sangue de Jesus. Povo santo, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita, serviço do Senhor. Somos povo do coração aquecido, lavado e remido no sangue de Jesus. Povo santo, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita, a serviço do Senhor. Sim, Pai, nós te adoramos porque o Senhor nos fez um povo todo seu e nos fez um povo separado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos te louvar e consagrar estas ofertas e dízimos trazidos à tua casa, sabendo que, Senhor, este investimento é investimento no teu reino e a bênção do Senhor repousa sobre o teu povo. Muito obrigado por esta oportunidade de contribuirmos financeiramente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos e irmãs, no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ter o nosso tempo de ensino neste texto da Palavra de Deus. Nós vamos ler a partir do verso 11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Até aqui. Amém, graças a Deus. Irmãos e irmãs, nós tivemos no final de semana passado uma grande festa, celebrando o nome do nosso Senhor Jesus. O Coração em Chamas foi o nome do evento, de início de ano, e para este evento nós produzimos um boletim um pouco maior. Se você não veio neste final de semana passado, não esqueça de pegar este boletim para você ter também em casa, para você ler de tudo o que aconteceu aí nestes dias, tá bom? Além deste boletim, nós temos o boletim de hoje, que tem as informações normais, e eu gostaria que você tomasse o boletim de hoje, e na parte das anotações, tem aí uma espécie de esboço, e este esboço, ele é para nos ajudar a entender um pouco melhor a mensagem, e quem sabe te gerar no teu coração o gosto por anotar o sermão, né? Então aí tem pistas, né, da mensagem desta manhã. Quem sabe você goste disso, traga sempre uma caneta e acompanhe, né? Não creio que façamos este esboço todos os cultos, né? Mas que você possa fazer o seu e tomar as suas anotações. Então você pode usá-lo enquanto estamos compartilhando esta palavra. A palavra desta manhã é uma palavra muito simples e conhecida de todos nós. É uma lição que
na classe de discipuladores, ela é uma das primeiras, e a classe de discipuladores, nessa parte do curso, chama Fundamentos da Fé. Fundamentos da Fé. Então, esta mensagem vem repetir aquilo que a maioria de nós já conhece a respeito do que é fundamental em nossa fé. E queridos, eu me lembro de um texto de Provérbios, aliás de Salmos, capítulo 11, versículo 3, que diz assim: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E às vezes, queridos, nós tomamos uma dimensão de mensagens na igreja, que elas vão assim, nos motivam, nos emocionam, Deus trata conosco e todas são importantes, mas vez ou outra é necessário virmos ao púlpito para repetirmos aquilo que é muito básico, aquilo que é fundamento. Porque aquele que não erra nos fundamentos, ele certamente terá uma vida de vitória. E Jesus sabe disso, por isso que ele institui para a nossa vivência de fé o memorial da Santa Ceia. O memorial da Santa Ceia era para nos fazer lembrar. Não podemos imaginar que quando Jesus diz assim: olha, vocês façam isso para lembrar de mim, não podemos imaginar que Jesus era uma pessoa carente. Olha, eu preciso ser lembrado, por favor, lembrem de mim, né? Tomem o suco de uva, o fruto da videira, o vinho, e comam o pão, porque eu preciso ser lembrado por vocês. De forma alguma, não cabe na nossa fé, naquilo que a gente lê na palavra a respeito do nosso Senhor Jesus. Por que que ele institui então o memorial? Porque nós precisamos lembrar e relembrar e de sermos lembrados daquilo que é básico, daquilo que é fundamento. Eu poderia citar aqui dezenas de textos bíblicos, principalmente do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, falando assim: olha, nós estamos vos fazendo lembrar. Pedro diz assim: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11, ele vai dizer: eu preciso lembrar, porque esta lembrança vai ser bênção para a vida e para a caminhada de vocês, para que de tal forma vocês sejam lembrados, que vocês não percam então o dom maior do presente de Deus, que é a salvação. Então vamos falar de salvação. O capítulo 3 de João, ele tem o João 3,16, né? Um texto clássico, e não é clássico sem razão, sem motivo. É um texto que não poucas vezes eu evangelizando diz assim: olha, se você souber esse versículo, você sabe toda a Bíblia, porque é um resumo da Bíblia, o João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Amados irmãos, nós precisamos saber para nós mesmos e saber para compartilhar a respeito da salvação que só existe no nome, na pessoa e na obra de Jesus, a obra lá na cruz do Calvário. Às vezes, evangelizando, dizemos para as pessoas: olha, você precisa crer em Jesus. E as pessoas atrapalham o nosso evangelismo dizendo assim: mas eu já creio em Jesus. Aí você fala para a pessoa: mas não é crer do seu jeito. Tem alguma coisa errada com o seu crer. Daí a pessoa fala assim: mas de que jeito que é crer em Jesus? De que jeito que é então crer para a salvação? E aqui acaba muitas estratégias de evangelismo, né? Porque tem gente que só vai até aqui, né? Só vai até dizer: você precisa crer em Jesus, Jesus te ama, e às vezes o melhor argumento é: você tem que ir na igreja, ou você tem que ser batizado. Queridos, nós precisamos ter clareza, simplicidade para anunciar a boa nova, o evangelho da salvação. Todo o ensino
do capítulo 3, o auge, a chegada no João 3,16, acontece por causa de Nicodemos. E eu gosto disso em Jesus e no seu ministério de ensino. Porque quando ele traz uma verdade, ele não para assim, ele não prepara um evento especial, convidando as pessoas, dizendo assim, olha, agora eu vou trazer a verdade e você precisa conhecer isso mais do que qualquer outra coisa. Agora eu vou fazer um destaque. Não, Jesus faz isso na rotina. E da mesma forma que ele fez o resumo do Antigo Testamento, dizendo, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele fez isso como resposta a uma pergunta. João 3,16 também é resultado de uma pergunta, que é a pergunta de Nicodemos. Mestre, que farei para ter a salvação? Nosso tema nesta manhã, né? Que farei para ter a salvação? E Jesus explica a Nicodemos, conduz Nicodemos à fé que nós professamos, e nós cremos que Nicodemos, ele prosseguiu nesta fé, porque agora ele vai de noite, temeroso, escondido, cheio de preocupação com os outros, para conversar com Jesus. Depois que Jesus morre naquela cruz, Nicodemos vai de dia, não se importando com as pessoas, coloca a mão no bolso, tira um bocado de dinheiro em bálsamo e especiarias, e ele, junto com José de Arimateia, sepulta o corpo do Senhor Jesus, creio eu, professando ali na prática a sua fé. Queridos, mas vamos tentar aprofundar e mexer com coisas que também nós não gostamos na Bíblia. E quando Jesus conduz Nicodemos à fé, e depois ele começa a falar a respeito da salvação, Jesus usa uma ilustração. Uma ilustração. E essa ilustração faz menção a um momento histórico do povo de Israel, lá no Antigo Testamento, enquanto eles estavam no deserto. Olhe comigo no versículo 14, a palavra de Deus diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça a vida eterna. Não pereça, perdão, não tem o não pereça, né? Não pereça só no 16. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Queridos, esta ilustração, ela é um tanto quanto desconfortável para nós, por pelo menos duas razões. Eu acho que tem mais, mas pelo menos duas razões. Jesus está fazendo, daquele momento em que Moisés levantou uma serpente, uma estátua de uma serpente no deserto, para curar os que haviam sido picados pela serpente, Jesus está fazendo uma ilustração do que ele mesmo passaria. Do mesmo modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E a primeira coisa que nos incomoda a nossa fé evangélica, lá na história de Números 21, versículo 4, é essa coisa de Deus levantar um objeto. Nos soa muito perto da idolatria que nós tanto combatemos, né? Levantar uma serpente de bronze numa haste, e daí o sujeito lá é picado por uma serpente abrasadora, então ele olha para a serpente, então ele é curado. Essa é uma coisa que geralmente nos incomoda. Uma segunda coisa que penso que incomode quem olha para esse texto e fica assim: por que será que Jesus, o que Jesus tinha na cabeça de lembrar dessa história logo no capítulo 3 de João, né? É a questão de Jesus
na cruz e a serpente naquela haste. Porque serpente, na minha cabeça, sempre foi figura de Satanás, né? E Gênesis fala assim, olha, vai o filho da mulher, ele vai nascer e ele vai esmagar a cabeça da serpente. Qual serpente? Aquela que tentou e que levou a Eva ao pecado e a humanidade ao pecado. Essas coisas nos geram desconforto. Então, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia. Você pode, se conseguir marcar, deixa marcado em João 3, lá para Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos dos filhos de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo o mordido que a mirar, que olhar para ela, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Esta história, ela vai ser lembrada 2 vezes na Bíblia. Ela vai ser lembrada por Jesus, lá em João 3, e ela também vai ser lembrada vai ser mencionada em 2º livro de Reis, capítulo 18. Porque quando Ezequias, ele foi um rei que agradou ao Senhor, ele começou a reinar, e ele foi destruindo os altos, foi destruindo os cultos pagãos. A Bíblia fala que uma das coisas que Ezequias destruiu foi esse objeto. Abra lá, por favor. 2º livro de Reis, capítulo 18. Eu não vou, só vou ler o versículo específico aqui, está falando de Ezequias limpando o reino. Versículo 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Muito bem, olha só o que aconteceu. Então o povo começou a idolatrar aquele objeto, e estavam dando ao nome daquele objeto o nome de um Deus conhecido da época, e então Ezequias viu que aquilo era uma pedra de tropeço, e não fez caso do valor que a relíquia em si poderia ter, fez em pedaços a serpente de bronze, e não se importou muito com o fato de ter sido Moisés, o nosso Moisés, querido Moisés, que tenha feito esta serpente de bronze. Queridos, qual é a forma com que eu consigo olhar para esse texto para perceber nele aquilo que Jesus percebeu, para dizer: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado também. Queridos, é olhar para o texto
e perceber que no texto, na experiência do povo de Israel, há uma sequência de ações e atitudes que são idênticas àquelas que nós tanto encontramos nos evangelhos e na pregação do evangelho do Senhor Jesus. Eu olho para Hebreus capítulo 10, versículo 1, dizendo assim: a lei, ela não tem a imagem exata das coisas, mas elas são sombras de bens vindouros. Então eu olho para Hebreus e para Colossenses, que também diz a mesma coisa, que a lei não tem a imagem exata das coisas, mas são sombras de bens vindouros, e eu percebo então o Antigo Testamento todo apontando para aquilo que na teologia a gente chama de evento fundante, chamado Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento caminha para apontar para a figura, a pessoa, a vida, o ministério, a cruz de Jesus. E se você olhar neste texto da serpente de bronze, você vai perceber com clareza a sequência dos fatos. Qual a primeira coisa que aconteceu no meio do arraial do povo de Israel? Pecado. Houve uma insatisfação, houve uma murmuração, reclamação contra Moisés, reclamação também contra Deus a respeito da vida que eles estavam levando. A Bíblia diz que o povo se tornou impaciente, falou contra Deus, reclamou dizendo: por que nos fizeste subir do Egito? Olha aqui o que nós estamos padecendo. Note que então não havia esta infestação de serpentes, havia a dificuldade do deserto, mas o pecado aconteceu. Então, nós percebemos que no processo de entender a salvação, a primeira coisa a ser esclarecida é que há pecado. E o pecado, o que faz com o ser humano? Separa. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão separados, destituídos da presença, da comunhão do Senhor. Queridos, nós não podemos ignorar e chamar para as pessoas que nós estamos compartilhando a fé, não podemos chamar pecado de problema. Pecado é pecado, e o pecado sempre fez e sempre fará separação entre as pessoas e Deus. Precisamos tratar do pecado com mais seriedade nas nossas vidas e com mais clareza nas nossas abordagens quando estamos falando do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo a seguir, então, vem consequência. E aqui, queridos, tem gente que tem dificuldade, mais uma dificuldade com o texto, uma terceira importante dificuldade, que é Deus mandando serpentes, e quanta gente tem comprado esta ideia ilusória de um Deus que só abençoa, de um Deus que não tem justiça, de um Deus que não tem juízo. Queridos, você não somente encontrará umas situações difíceis aqui no Antigo Testamento como essa, Deus mandando uma ação de justiça, mas você vai encontrar em todo o Novo Testamento que a nossa fé, o nosso cultuar e a nossa esperança existe porque Deus é justo e haverá julgamento. Por isso que em João 3, Jesus fala assim que ele não veio para julgar, ele veio para salvar, e quem crê não será julgado, mas quem não crê já está condenado, já está julgado, porque julgamento é um tema presente nesse tema salvação, que é tão fundamental na nossa experiência cristã, na nossa fé. A consequência do pecado, veio serpentes abrasadoras, veio morte, morreram muitos dos filhos de Israel. Então nós temos o pecado, temos a consequência do pecado. Logo no texto nós percebemos também arrependimento. O povo se arrepende, eles reconhecem: havemos pecado, nós pecamos, nós erramos. E quando nós pensamos no processo para a salvação das pessoas, nós falamos para as pessoas: não há salvação
sem arrependimento. O arrependimento, queridos, presta atenção nisso. O arrependimento vem antes da fé. É uma obra do Espírito no coração das pessoas. As pessoas se arrependem e então começam a buscar ao Senhor para que encontrem a salvação. Então, pecado, a consequência, veio o arrependimento e veio a salvação. E a salvação, Deus fala para Moisés, faz uma serpente abrasadora, faz de um metal. Qual é o metal, queridos? Está aí na sua Bíblia? Vamos ver. Faze uma serpente de bronze. É isso? De bronze. Põe numa haste. E quando a pessoa olhar para a serpente, ela vai sarar. O Antigo Testamento ele tem muitas e muitas figuras, mas se você, por exemplo, olhar para o templo que tinha o átrio exterior, o lugar santo e os santos santos, ali havia um caminho para trilhar até Deus. E nesse caminho para trilhar até Deus, tinha alguns objetos. E 2 objetos, eles são de bronze. O objeto onde se faz o holocausto e a pia, onde se lavam as mãos. Então, olha que interessante. Quando vai haver o sacrifício pelo pecado, que era o que o judaísmo fazia, nós não fazemos mais, por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Amém? Claro para nós todos isso, para todos nós isso, né? Então, quando ele vai nesse processo de purificação, e ele passa pelo lugar do sacrifício, que tem derramamento de sangue, e passa pela pia para a purificação, pecado e impureza, os 2 são feitos de bronze. Então, quando Deus fala assim, Moisés constrói uma serpente de bronze, já na escolha do metal, Deus estava falando que aquilo era um problema de pecado. Deus estava tratando com a impureza do povo. E o que vem a seguir, vem a palavra de orientação dizendo assim, olha, todo que for picado e olhar para a serpente, então essa pessoa não vai morrer. E este olhar para a serpente, queridos, fala de uma decisão. Então, alguém lá no fundo do arraial, que nem sabia o que estava acontecendo lá no meio, porque o arraial era grande, ele era picado por uma serpente, e alguém contava para ele, fala assim, olha, Deus já orientou a respeito disso, já tem salvação para isso, você não precisa morrer, só morre se você quiser, você tem que ir lá, você tem que decidir, sair do seu lugar, crer no recado que está recebendo, ir até onde estava aquele poste e olhar para aquela cobra. Queridos, a semelhança da cruz de Cristo, presta atenção nisso, a semelhança da cruz de Cristo, esse objeto também se tornou um objeto de escândalo, e não poucas vezes nós percebemos pessoas carregando o crucifixo no peito, e na porta da sua casa, e no carro, como um instrumento, como um objeto sagrado. E nós, irmãos e irmãs, presta atenção nisso também, nós somos especialistas em fazer sacro aquilo que não é nada, aquilo que é objeto para a lembrança e para a memória. Também entenda que não há problema em você usar o crucifixo. Nós aconselhamos fortemente que se você usar uma cruz como um símbolo, o faça com uma cruz vazia. Por quê? Porque a nossa fé é num Cristo vivo, então não tem corpo, né? O corpo de Jesus, depois de morrer, ele comeu pão, comeu peixe, conversou e foi tocado, então não tem corpo, a nossa cruz é vazia. Mas presta atenção, lembra quando você vê no filme, né? Esses filmes de vampiro que ninguém de nós aqui gosta de assistir, não deve assistir, né? Mas
exorcista, né, colocando a cruz, né, e quando encosta a cruz do bicho feio lá, né, ele frita, né, aquilo é uma ilusão, e o povo gosta de ilusão, e nós não podemos ser iludidos, né? A cruz, ela é um símbolo que nos lembra aqui do que aconteceu, mas não é um objeto sagrado. Ela tem uma mensagem sagrada, e a mensagem sagrada é que precisa ser entendida, que Jesus, quando veio e completou a obra da cruz, Ele o fez para lidar com o problema do pecado. Jesus não é, a serpente não é um símbolo de Jesus, a serpente é um símbolo de maldição. O povo pecou e veio uma consequência, então põe um símbolo daquela consequência numa haste. É um símbolo do que havia acontecido. Um símbolo de consequência de pecado, um símbolo de maldição. Jesus é levantado da mesma forma, porque a Bíblia diz que Ele se fez maldição em nosso lugar. A Bíblia diz, Deuteronômio, a Miriam já falou aqui, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Deixa eu ver se eu tenho anotado onde está esse texto, é por ali, né? Deuteronômio 21, 23, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então Gálatas 3, 13 e 14, diz que Jesus foi para a cruz, fazendo-se Ele maldição em nosso lugar. Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 21, fala que Ele se fez pecado por nós, o justo pelo injusto. A cruz não pode ser um amuleto. O que as pessoas precisam entender é a mensagem da cruz. E nós não falamos somente que precisam entender, precisam amar. Não é verdade? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. A mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Maldito aquele que for pendurado no madeiro, Gálatas 3,13. Jesus se fez maldição em nosso lugar. Sabe o que Jesus faz na obra da salvação, irmãos e irmãs? Ele nos substitui. É por isso que Paulo fala que a nossa vida está escondida em Cristo. A Bíblia é maravilhosa, querido. Você já leu lá em Números, a história de Balaão e Balaque? Balaão é famoso, né, porque aquele que não viu o anjo e a mula dele viu o anjo, né? E a gente sempre brinca com o texto, né? Diz que o profeta nem não ouvia a Deus, a mula teve que falar com ele para ele ouvir. Esse aí é o Balaão. Quando Balaão vai profetizar contra Israel, o Balaque paga para ele, fala: profetiza. Ele fala assim: eu vou, mas o que o Senhor falar eu vou fazer. E daí ele chega lá, ele tenta amaldiçoar, Deus não deixa ele amaldiçoar. E daí ele fala o seguinte: Deus não viu iniquidade em Israel. Números 23, 32. Queridos, Deus estava com um problema, porque só ele não estava vendo iniquidade em Israel. O povo era terrível. E o povo de lá e o povo daqui também. O povo do passado e o povo do presente, né? E o Balaão fala assim: ô Balaque, eu não posso amaldiçoar porque Deus não viu iniquidade de Israel. Qual que é o problema de Deus? O problema de Deus é a nossa virtude, a nossa graça, a nossa bênção. É que quando Ele olha para os seus filhos em arrependimento, quando Ele olha para o seu povo com o seu olhar de amor, Ele desvia o seu olhar daquilo que nós cometemos com o pecado. Por isso que Paulo fala assim, que a nossa vida fica escondida em Cristo. E Jesus olha para mim, e olha que ele, tem coisa que ele olha, ele não deve gostar, e ele não vê em mim o que ele não gosta.
Ele vê um filho amado porque ele vê em mim o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele nos substituiu. Ele te substituiu. Aí, meu irmão, minha irmã, ao olhar para a cruz, você tem que entender o que foi feito. Você tem que entender o que aconteceu. Jesus pagou os nossos pecados. Não tem gente que quando está sofrendo usa essa expressão. Estou pagando meus pecados. A gente, com amor, deve sempre exortar essas pessoas a parar de falar isso, né? Porque é uma frase, se for séria, é uma frase que ofende a obra da cruz. Porque ninguém pode, com as suas moedas, virtude, esforço ou sofrimento, pagar os seus pecados. Por saber disso, Deus nos ama, vem e nos perdoa. Amados irmãos e irmãs, amada igreja, a obra da salvação, que passa pelo processo do pecado, processo da consequência, do arrependimento, chega a salvação. Esta obra exige uma decisão. E da mesma forma que as pessoas tinham que vir olhar para a serpente, as pessoas que serão salvas são as pessoas que vêm até Jesus, não é assim? São as pessoas que vêm até Jesus, são as pessoas que decidem. E assim como o arraial de Israel era imenso, esse nosso mundo é imenso. E tem gente sofrendo as consequências do pecado e que estão tão distantes do lugar da salvação que nós precisamos ir e contar. Essa é a obra missionária da igreja. Ir e contar para o mundo que ninguém mais precisa morrer em condenação. Ninguém mais precisa sofrer as maldições de viver uma vida separada de Deus. Que aquele que quiser poderá vir até Jesus e desfrutar da vida eterna com Ele. Por quê? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele mirar, que nele crê, tenha a vida eterna. Quem nele crê não será julgado, mas não porque não haverá julgamento, mas porque tem um antídoto. Que Deus abençoe a sua igreja, para não somente não se esquecer, mas para que seja uma igreja viva em compartilhar a mensagem da salvação, fundamento da nossa fé. Que nesta manhã nós lembramos, para que possamos expandir o nosso entendimento e viver com mais intensidade. É uma obra de amor, e o apóstolo Paulo fala assim: este amor me constrange. Que nesta manhã você seja constrangido também, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé para orarmos, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. E ao orar, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Se de alguma forma, se porventura alguém nesta manhã ainda não se apropriou do antídoto valioso dado para nós por causa do amor de Deus, faça isso, diga: Senhor, eu não quero morrer separado do Senhor. Eu não quero viver as consequências do pecado. Eu quero olhar para o Senhor. Eu sei que o Senhor tem cura para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem vida abundante para a minha vida. Eu entendo o processo da salvação. Querido, a obra da cruz é maravilhosa em sua vida. Não deixe, não troque a obra da cruz por amuletos. Não sacralize o objeto, não sacralize o culto. Abrace a Jesus, abrace o Senhor teu Deus. Responda a esse amor e diga: Senhor, eu recebo o teu amor, eu vivo pelo teu amor. Oh Pai querido, obrigado por tua palavra.
Obrigado, Senhor, porque por Teu Santo Espírito esta ilustração foi posta nos Evangelhos. Obrigado, Senhor, porque quando entendemos a Tua Palavra, nenhum versículo nas Escrituras é impedimento para que nós possamos Te louvar. Oh Deus, nenhum versículo gera em nós crise, dizendo por que isso está escrito aqui. Obrigado por Tua Palavra por inteiro, Senhor. E nós abraçamos a Tua Palavra nesta manhã, celebrando a obra da salvação, celebrando a salvação que nós temos em Cristo Jesus, celebrando a vida eterna, celebrando a vida abundante aqui, Pai querido. Oh Deus, nós Te agradecemos. Deus, nós pedimos que a inspiração da Tua Palavra, oh Deus, nos faça agentes de transmissão do Evangelho, desta boa nova, desta boa notícia. Impulsiona a Tua igreja para que sejamos missionários mesmo, Senhor, levando ao mundo inteiro este Evangelho tão simples de se entender, que abraçado por meio da fé, nós recebemos a força do Senhor. Te agradecemos, Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Renato, temos um cântico para cantarmos? Vamos cantar um cântico então? Irmãos e irmãs, enquanto o Renato se prepara ali, nós vamos, então, assim que terminar o culto, ter a nossa classe de escola dominical, hoje em 2 turmas. Temos a classe conjunta aqui, com o nosso irmão Paulo Finger, será aqui no templo, e a classe de discipuladores retoma hoje também, se você participa da classe de discipuladores lá no auditório comigo, tá bem? Nós também temos aí, daqui 30 dias, o nosso encontro com Deus, então você poderá fazer a sua inscrição, você que deseja ir ao encontro com Deus, amém? Nós vamos ter o nosso tempo de intercessão. Nós vamos nos lembrar nesta hora dos nossos que estão viajando, de uma forma especial, por nossa juventude. Uma boa parte dela está lá no encontro, no acampamento da mocidade em Joinville, e nós vamos orar por eles. Quantos aqui desejam que os seus filhos, netos, os jovens desta igreja sejam impactados pelo poder do Espírito Santo? Vamos orar por isso? Querido Deus, nós somos abençoados aqui. Oramos por aqueles que não puderam estar aqui por motivo de saúde, aqueles que estão sofrendo. Oramos pelo Teu povo que viaja. Oramos pelo pastor Ismael que está pregando num destes encontros. Oramos, Senhor, pelos nossos jovens, juvenis, que ali naquele encontro eles tenham uma vida transformada, Pai. Porque muitos de nós que estamos celebrando o Teu nome aqui, que temos esta comunhão com a Tua igreja, estamos aqui porque num destes acampamentos o Senhor nos achou. Abençoa estes que estão indo, Senhor. Abençoa as pregações, os intercessores, que os jovens sejam livres e abençoados no poder do Espírito Santo, e que eles voltem cheios da alegria do Senhor para celebrar a vida que só o Senhor tem para os Teus filhos. Nós intercedemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Cantemos ao Senhor. O Teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha Teu reino, Sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para Te adorar. Meu coração será sempre Teu, quero viver só pra Te amar e desfrutar do Teu amor, me envolver em Teus braços, sentir Teu calor. O Teu amor me fascina, mexe com meu coração,
coração. Enche-me de alegria, gere em mim uma paixão. Quero que venha teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida, desde hoje para todo sempre. Amém. Amém. Vamos em paz, vamos na alegria do Senhor. Graças a Deus. A caixinha com a...
esse texto aí do número. Ah, legal. Falar Legal. das cobras. Divirta-se. Eu vou ver se tem aluno lá, se eu não tiver aluno, que